Fala pessoal, tudo bem? Antônio aqui. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui e hoje eu queria trazer uma técnica bem fácil e didática aí. Na verdade, a gente vai entender o que é Blend Candle, que são junções de candles onde você pode identificar em determinados pontos e regiões, serve como gatilho de entradas para suas operações, tanto comprado e vendido. E esse gatilho ele é bem fácil de enxergar. Então trouxe alguns slides aqui para explicar como é que funciona. Vou gravar outros vídeos explicando quais são as regiões, em que momento você utiliza ele, que você vê ele para você poder fazer suas entradas. Com isso, você vai ter aí uma taxa de acerto de 70%. Você vai evitar 70% dos seus loss e filtrar suas entradas. Eu uso como referência quem fala muito é o Léo Molini e o Bruno Marques. São, são duas pessoas para mim que são referência no mercado. O Bruno como analista técnico, scalp, e o Léo Molini com a parte de micro trading, onde você identifica a direção do mercado. O Léo fala muito bem isso, ele é bom nisso, mas vamos lá para a aula. Eu tô com a minha caneta aqui e vou passar alguns slides falando sobre um pouco do Blend Candle e explicando aqui como ele funciona. Então, ele simplifica a análise técnica na bolsa. E aqui ele mesmo diz, ó, identifica gatilhos de entrada e reversão de fluxo. Deixa eu colocar aqui. A definição: Blend Candle ou velas combinadas são uma técnica de análise técnica que consiste em combinar várias velas adjacentes em uma única vela. Objetivo: resumir o resultado de múltiplos períodos de uma única representação, proporcionando uma visão mais clara da atividade de mercado. Benefício para trading: permite identificar gatilhos de entrada e reversões de tendências que não seriam facilmente perceptíveis em velas individuais, ou simplificando a tomada de decisões. Então, assim, aqui tem alguns candles, uma ilustração gráfica, né, de como é formado os blend candle. Então, alguns dão alguns nomes de engolfo de baixa, engolfo de alta, harame, mas tudo nada mais é do que blend candle. Como você identifica? Eu vou pegar minha caneta aqui, vou marcar de amarelo para ficar bem fácil. Então, o mercado ele abriu aqui e fechou aqui. Com isso, se você juntar esses dois candles, ele vai formar. Se o mercado vem subindo aqui, subindo, aí lá no topo ou numa região, ele faz esse cara aqui, que é a abertura, fechamento, ao tanto de pavio. Ele mostra que o comprador vinha forte e aí depois ele toma uma porrada do vendedor. Com isso, nessa determinada região, ele forma o Blended Candle, ou estrela cadente, ou martelo invertido, como a galera gosta de falar. Então, se ele vem caindo, abriu, fechou, olha o tamanho do pavio que deixa, mostrando a força ao contrário. É lógico que isso a gente tem que somar junto um indicador, um volume, para poder você identificar o sinal. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de como ele é somado. Na minha visão, o que eu aprendi usar, eu uso no máximo 3. Então, eu uso no máximo 3. Eu não uso esses aqui. Eu uso esse, uso todos esses outros. Então, vamos para o próximo slide aqui. Deixa eu limpar. Decidir o número de velas. Escolha quantas velas adjacentes serão combinadas. Exemplo, 2, 3 ou mais. Então, como eu falei, gosto de usar 2 ou 3 velas para fazer determinada região. Utilize o preço da abertura da primeira vela do grupo. Então, quer dizer o que? Se você tem... Eita, sou péssimo para desenhar aqui, galera. Se você tem uma vela aqui,
tem outra aqui. Aí tem outra aqui. O que que você vai fazer? Abriu aqui. Você vai usar essa abertura. Você vai pegar esse cara aqui ou esse cara, depende do que você ajudar. Então, o mercado abriu aqui e fechou aqui nesses três. Então, você vai pegar aqui, ó lá, ó. Vai ficar tudo isso de pavio. Vai formar um blend candle. O preço de fechamento utilize para o fechamento da última vela do grupo. Como eu falei lá, expliquei. Vamos passar para o próximo exemplo. Então, identificando os gastilhos, o blend candle revela padrões de entrada mais claros e confiáveis ao eliminar ruído no mercado e destacar a direção dominante do movimento. Padrões de entradas comum: engolfo de alta, quando combina a forma de um martelo hammer, um sinal de entrada de compra, ou engolfo de baixa, quando combinado uma forma de estrela cadente, short star. Sinal de entrada de venda. Doji, após uma tendência, quando combinado com velas anteriores, pode revelar uma exaustão. Igual aqui nessa imagem aqui, como eu estava falando. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então a gente pega aqui, o mercado tá vindo assim, ele fez esse cara, ele abriu aqui, na segunda vela ele fechou aqui. Então ele deixou um martelo. Se o mercado tentar vir para baixo e voltar, que é um outro passo que eu vou ensinar aí no próximo vídeo, é compra. É a mesma coisa aqui, ó. Abriu aqui. Desculpa. Abriu aqui. Fechou aqui. Olha o tanto de pavio que deixou. Olha esse aqui, bem claro. Olha aqui. Olha esses três. E do lado da venda, ao mesmo tempo. Mesma coisa. Eu uso sempre esses dois. Então aqui pra mim a entrada seria aqui. E pega uma grande reversão aí. Você pode pegar um movimento bem forte. É lógico que vai depender do tamanho da venda, do tamanho da vela. Pra mim esses dois aqui é bem clássico, ó. Fechou bem aqui, deixou uma defesa bem grande do vendedor. Pode acontecer aqui também. Nesse caso aqui a gente juntaria esse aqui com esse. E com esse aqui, desculpa. E aí mostraria um sinal. Que aqui o mercado ficou tentando, mas mostrou uma reversão. Deixa eu passar para o próximo slide. Então aqui como identificar reversões de blended candle, porque ele revela padrões de reversão mais claros e confiáveis, eliminando o ruído de mercado, destacando pontos de viradas importantes. Então aqui eles dão alguns nomes técnicos aí que a galera conhece. Então aqui tá mais alguns exemplos de como ele pode agir. A importância do volume. O volume é confirmado essencial nos sinais gerados pelos blend candle, aumentando significativamente a confiabilidade dos gatilhos de entrada e reversão. A análise combinada, ao combinar o blend candle com um volume, você consegue identificar melhor essas reversões de tendências. Igual aqui, o mercado vinha caindo, faz um blend candle. Se um volume estiver bem alto, bem grande, ele confirma essa absorção. E aí você consegue comprar e identificar. Isso aqui é para uma próxima aula, tá? Caso a entrada de tendência de alta, ao combinar duas velas de decisão em uma única, o blend candle forma-se um padrão de martelo, que sinaliza uma forte entrada de compra após um pullback na tendência ou na alta. Caso identifique a reversão, três velas consecutivas com sombras superiores e longas quando combinadas de forma padrão, um short star. Mais evidente, sinalizando uma possível inversão, que é aquilo que eu falei. Ele faz aqui, ó. Combinação de duas ou três velas. Então o mercado abriu aqui, fechou aqui, ele deixa um blended candle. Olha o tamanho do pavio. Se o mercado vem aqui, ele mostra que tem uma forte reversão. Juntando esses três, esses bastante. Esses aqui eu nunca vi no gráfico, é bem difícil, tá? Esse aqui eu não utilizo porque não é tão confiável, tão claro igual os outros. Para baixo também é a mesma coisa. Então eu utilizo mais esses aqui. A gente já vai mostrar lá no gráfico lá e identificar.
Melhores time frame. Eu gosto de usar eles nos 5 minutos e 15 minutos. Você consegue identificar mais fácil, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos que o pessoal usa em determinados. Ele pode aplicar em todos os mercados, tanto de ações, forex, criptomoedas, commodities. Funciona em qualquer mercado, tá? E aí assim, agora eu vou abrir aqui o meu Rocket Trade, para mostrar esses padrões. Deixa eu entrar aqui, estou entrando na outra tela. Colocar um gráfico aqui único. Então, vou expandir aqui. Vou pegar... Olha aqui. Vamos colocar aqui, ó. Num Vale 3. Então, aqui na Vale 3, o que que acontece? A Vale 3, ele vem caindo. Abriu aqui, desceu. No segundo voltou, fechou aqui, ó. Deixa eu melhorar o desenho aqui, ó. Abriu aqui, fechou aqui. Olha essa inversão. Se não é uma defesa, olha o volume aumentando aqui no fundo de absorção. O volume aqui, ó, o mercado vem subindo e o volume não vem renovando. Ele, pelo contrário, vem diminuindo. Quando chega aqui nesse fundo, tem um aumento de volume e uma defesa. A entrada seria aqui, você pegaria todo esse movimento aqui. Esse aqui, é claro que você vai usar em determinadas regiões. Olha aqui, ó, no de baixa. Abriu. Opa. Abriu. Fechou. Olha o tanto de... Mostrou. Fraqueza, não tem volume. Renovou topo sem volume. Às vezes pode acontecer de ele ser simplesmente ele só. Olha aqui, ó. Abriu, fechou, deixou um volume, subiu. É lógico que a gente vai ver em próximos vídeos em determinadas regiões de como ver. Vamos colocar aqui no IN. Vou colocar aqui no IN 5 minutos. Lembra que eu mostrei lá no slide? Olha esse padrão aqui, ó. Abriu, fechou. Olha o tanto de pavio. E não teve renovação de volume, ó. Foi caindo o mercado e não aumentou. O volume também tem que condizer com a reversão. Para ficar claro, se o mercado tá caindo, também tem que ter agressão no volume. Aqui ele já mostra a fraqueza, que já começa a defender. Olha esse movimento. Olha aqui, ó. Esses dois. Abriu. Fechou. Olha esse movimento. Olha essa absorção. Você pegaria alguns pontos. Eu uso bastante para fazer scalps. Você também pode pegar no pullback. Olha aqui nesse pullback. O volume foi subindo. Então, essa técnica é bastante usada, mas pouca gente fala aí no mercado aí. Queria trazer para vocês aí e a gente consegue ver em todo o gráfico. Olha aqui. Clássico. Quantos pontos daria aqui? Vamos medir. Deixa eu pegar a régua. Só um minutinho. Deixa eu apagar aqui essas para ficar bem claro.
quantos pontos daria. Ó, 500 pontos com um contrato, quase 20, 50 reais, isso. Então, se você olhar aqui, em vários lugares, ele faz esse movimento. Olha aqui, ó, que lindo. É lógico que futuramente a gente vai marcar, ensinar em quais regiões, no próximo vídeo que a gente pega. Olha aqui, vamos pegar 15 minutos. 15 minutos. Olha aqui, que lindo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então, é isso aí, galera. Fique atento aos próximos vídeos, que aí eu vou mostrar quais regiões a gente fazer essas entradas, para a gente filtrar mais ainda essas entradas. Obrigado, até a próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar seus comentários aí. É bem relevante para o YouTube entender que o conteúdo está ajudando aí.